Olá, seja muito bem-vindo ao canal Copywriter Depois dos 30. Esse que é o canal onde falamos sobre leitura e falamos sobre leitura para copywriters, para escritores persuasivos e para quem trabalha com marketing de maneira geral. Esse é o canal que eu criei para a gente bater um papo sobre coisas como essa aqui. Um dos livros mais importantes para você que escreve VSL, roteiro de anúncio, vídeo de vendas, essas coisas. Eu sei que pode parecer redundante, eu sempre falo que os livros são muito importantes, mas eu acho que esse livro foi um divisor de águas na minha vida por conta das coisas que ele me apresentou. Tem algumas marcações aqui que eu acredito que são muito importantes. Essas são marcações que eu nunca tiro. Tá, eu tenho alguns livros que tem esse tipo de marcação, eu nunca tiro. Então, tipo, eu tô com dúvida sobre alguma coisa que eu tô escrevendo. Eu sempre vejo esse livro aqui, outros que tem sempre os papelzinhos na borda, dá pra ver eles aqui, estão sempre fora ali de cima. Ali tá a minha lista dos próximos livros, alguns estão também com esse papelzinho. Isso aqui é só uma marcação mesmo. Alguns tem nome na marcação, esses aqui não tem. Vamos para o porquê de ler esse livro como escritor persuasivo, né? Eu acho muito interessante que aqui o Sid Field, perdão se eu estou pronunciando o nome do autor errado, ele apresenta não só uma ideia para a construção de roteiro de cinema, mas ele apresenta uma ideia de apresentação para o roteiro. Então, isso me ajudou muito a direcionar o meu marketing para vender a minha escrita de roteiro. Para quem não sabe, eu gosto mais de escrever VSLs e roteiros de anúncio do que todas as outras partes do processo. Eu, na real, me especializei nessa parte do processo porque eu gosto de fazer isso, sabe? Tipo, o que é que você gosta de fazer? De verdade, eu gosto de criar campanhas, de ter ideias, de ter big ideas, de construir produtos e de construir roteiros. Essas são as partes que eu mais gosto de fazer. Faço todas as outras, mas essas são as partes que eu mais gosto de fazer. E aí esse livro me deu uma grande ideia, que foram os roteiros cinematográficos, né? Foi esse livro, o Story, o livro aqui, que é do Albert McKee, um dos escritores que eu mais tenho livro, né, que eu mais li também. Me deram a ideia de fazer um roteiro de anúncio que parecesse com um roteiro de cinema, que induzisse o lead a tomar uma decisão não só pelo que é dito no anúncio, mas pelo que é visto no anúncio. Eu acredito muito nessa ideia, acredito muito que o futuro dos anúncios está no que é visto e não só no que é dito. Né? Durante muito tempo a gente viu as pessoas pegando o celular, olhando para o celular, fazendo anúncio, ou andando na rua e conversando meio que com a câmera. Eu acho que isso está ali, estamos no linear disso se tornar meio que obsoleto, né? As pessoas estão mudando, fazendo vídeos novos, e eu acredito que anúncios cinematográficos são o futuro, né? Se você quiser entender como é que é isso aí, comenta. Comenta aí, eu quero que eu vou te mandar um PDF chamado Facilitador de Cenas. Não precisa me mandar e-mail, nada disso não, tá? Vai entrar lista nenhuma. É só me comentar, eu vou pedir uma rede social sua, a gente vai trocar, eu vou te mandar o link do negócio que você baixa. Uma outra coisa, já estamos com 3 minutos de vídeo e eu esqueci de pedir pra você clicar no botão de like, comentar se você gostou ou não, se preciso melhorar, no que preciso melhorar, e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa conhecer esse livro, Manual do Roteiro, tá? A minha primeira marcação, é uma marcação que eu gosto bastante, que é sobre defina a necessidade do seu personagem. Sem conflito, não há drama. Sem necessidade, não há personagem. Sem personagem, não há ação. E aqui, personagem é o seu lead, é a sua persona. É para ele que todo anúncio, toda campanha, todo VSL é construído. Então, a primeira coisa é definir qual é a necessidade desse lead. Tá? Por mais que você venda camisetas, e pensa, você vende camisetas, qual é a necessidade do seu lead? São camisetas que podem ser lavadas 1000 vezes e não vão perder a cor, e não vão ficar... ou são camisetas que não ficam amassadas, ou são camisetas que... sei lá, falar outra coisa, são camisetas que se ajustam ao corpo e não tem odor, sabe? Essas coisas, porque essa é a necessidade do seu lead. O seu lead tem a necessidade de camisetas que não amassam. Então é o que você, essa primeira definição que você pegou o PS, é isso que ele quer, é isso que o meu lead precisa. E aí você cria um conflito para vender essas camisas que não amassam, porque você fala, você não tem tempo para passar roupa. E o conflito é com o tempo. O tempo se torna o seu inimigo toda vez que você precisa tirar a roupa do guarda-roupa atrasado para ir para o trabalho. Porque o ônibus já vai passar, porque o trânsito já vai agarrar. Você não pode perder mais tempo passando roupa. Por isso,
A nossa marca criou roupas que não amassam. Isso é maravilhoso. Por quê? Você tem um conflito, uma necessidade, e aí você cria essa ideia de ação para a compra do produto. Eu gosto muito dessa página, só para você ver. Isso é uma única página do livro. Já tirei todas essas conclusões. Eu amo esse livro, de verdade, de verdade, de verdade. E aqui ele dá tipos de necessidade, né? Que existem necessidades físicas e necessidades emocionais. Eu acrescento que existem necessidades espirituais e necessidades intelectuais. Tá? Eu vendo produtos no meio gospel, né? No meio cristão, vendo livros para um cliente. Vendo produtos intelectuais também. Existe um público, no Brasil ele é pequeno, mas existe um público que busca desenvolvimento do intelecto. Tá? Então é ideal que você saiba disso. Eu vou para a próxima marcação, senão eu vou demorar 2 horas só nesse livro. E a próxima marcação é... são os 2 elementos da cena. Tá. E aqui eu vou ler até o que está escrito. Né? Uma cena, para não ser monótona, requer 2 elementos. Quais elementos são esses? Algo visual e algo textual. A cena deve combinar os 2 tipos de elemento, o visual e o textual. E o textual é o diálogo, né? É o que você cria no diálogo ali. Tem outra frase aqui que eu gosto muito, e que eu acho que a gente se perde de vez em quando está escrevendo, por conta de ego mesmo. Não há espaço no roteiro para ser engraçadinho, inteligente ou esperto. Você precisa contar uma história em 3 minutos, se for necessário. A maioria das cenas dos roteiros contemporâneos tem somente algumas poucas páginas. E aqui está falando realmente da construção de cena ali. Né? Aqui ele fala sobre criar um contexto, e aí depois de criar um contexto, né, para ele se cria o contexto com a cena, com o que tá no visual ali, né? O contexto aqui é a minha sala de casa, atrás ali tem um vinho, algumas taças, livros espalhados, vinis, né? Acho que é vinis. Então, basicamente, esse é o contexto que está criado aqui em volta. E aí tem o contexto do texto. Tem outras coisas também que ele fala. Tem outra parte aqui que eu gosto pra caramba, e eu vou falar também do que está escrito. Gente, eu tive um diálogo impressionante enorme com o autor desse livro. Tem coisa escrita em tudo quanto é canto nesse livro aqui. Estou indo para a terceira marcação, que é maravilhosa, por sinal, que é: o que você revela ao seu lead sobre ele, o que você esclarece para ele sobre ele, é o que faz ele continuar o caminho com você. É necessário mostrar simbolicamente o que a cena tem a dizer para além das palavras. Isso aqui são 2 coisas diferentes que estão aqui contidas na página. Isso aqui é meu resumo, né? É interessante que essa primeira parte, ele aqui está falando sobre criar um componente que o lead não... E que, gente, ele tá falando de um personagem de um filme, ou de uma novela, ou de novela, quando eu falo como é que é? A tradução é novela mesmo, mas são pequenos contos, né? Ou um conto, ou, sei lá, uma peça teatral. Ele tá falando disso. Eu trouxe pra minha realidade como copywriter. Né? Então, quando eu olho pro livro, ele tá falando de roteiros de filmes, de novela, de peças, e eu tô olhando para tudo isso como um VSL, como um roteiro de anúncio, e como colocar em prática isso no meu Instagram e aqui tá mesmo aqui nas gravações de vídeo do YouTube. Então, o que você revela ao seu lead sobre ele e o que você esclarece para ele sobre ele é o que faz ele continuar comprando de você. É muito doido isso, porque eu vejo muito isso na internet com alguns experts, não vou citar nomes, né? Porque eu acho que não tem necessidade, mas eu acho que quem acompanha alguns experts grandes sabe disso. O expert diz alguma coisa sobre algum assunto e ele, logo após, ele tem 60, 80 prints das pessoas confirmando aquilo em seu direct, né? Porque ele revelou algo para o seu público sobre ele, né? Ele esclareceu, revelou. Então, eu gosto dessa ideia, gosto bastante dessa ideia, né? E aí agora a gente vai para a penúltima página marcada, que é sobre a ação.
A ação de uma peça, e aqui ele está falando de peça teatral, é falada. Você tem que ampliá-la para acrescentar uma dimensão visual. É muito doido isso, porque quando a gente está escrevendo o roteiro de anúncio e VSL, a dimensão visual, ela sempre fica por trás do texto normalmente, né? Então você tem ali, é sempre um plano de fundo que não conta muito uma história, como numa peça teatral. Raramente ali no espaço do teatro tem um cenário que conversa, né? Não sei, musicais, Broadway, esses negócios enormes, mas você vai no teatro comum, numa peça teatral comum, raramente tem um cenário construído para que o cenário te conte alguma coisa sobre a história. O que vai te contar sobre a história normalmente é o texto, o que é falado. E normalmente a gente constrói anúncios assim. Por isso eu marquei essa parte, né? Eu marquei essa parte porque a ação normalmente da VSL, que é o cara sentado, falando para a câmera, contando um roteiro ali para fazer a pessoa, né, fazer uma compra no final daquele roteiro, todo o conteúdo visual daquilo ali é falado. Então é ideal que você saiba imprimir a ação, né, de maneira falada, para que o lead sinta isso e para que ele perceba como isso vai impactar na vida dele, né? Eu tenho aqui outras coisas que foram marcadas, mas eu tô chegando no final disso aqui. Gente, desculpa, eu ainda tô gripado, eu estou meio constipado e eu não tô deixando de gravar vídeo. Já sei lá, quantas vezes eu tô gravando isso aqui, então eu vou cortar, não vou cortar essas partes. Eu gravo direto, eu não tenho editor de vídeo, também não sei editar, por isso vem assim pro YouTube, sempre tem um erro aqui, outro ali, tá? E aqui eu venho pra uma outra parte importante, que eu conversei um pouco com o autor, você vê que tem algumas anotações aqui e aqui, né? Todo cliente tem necessidade simples. Vender de forma complicada não é vender. Tira o peso da decisão das costas do seu cliente. Aqui, tá. Isso aqui é quando ele foi comprar um computador. Ele conta uma história de quando ele foi comprar um computador e de como essa história é muito massa. Assim, do ponto de vista mercadológico, assim, para quem vende, sabe? Como ele ficou confuso ao comprar um computador e aí ele foi escolher um sistema operacional para escrever, porque ele foi começar a escrever no computador, ele estava deixando a máquina de escrever, né? Não sei em que ano foi exatamente isso, mas tem alguns programas aqui que ele falou que eu nem sabia que existia, né? A gente está acostumado, pelo menos eu estou acostumado só com o Microsoft Word, e aí nessa parte ele fala um pouco sobre isso. E aí o que eu aprendi dessa história dele sobre a compra? Eu aprendi que o cliente tem necessidade simples. O cliente da camisa, a necessidade dele é uma ou outra, é não amassar ou se encaixar no corpo. Se você tenta vender as duas, você começa a complicar tanto o seu produto, que no final, entender o seu produto acaba se tornando um problema para o cliente, e você tem que criar uma campanha para explicar o seu produto. O ideal é que você não precise explicar o seu produto. O ideal é que você pegue a necessidade desse cliente, essa necessidade que é simples, mas que pode ser resolvida a um clique, e cria um conflito a partir dessa necessidade para que assim ele tome a decisão da maneira mais fácil possível. E para que ele não sinta o peso dessa decisão. Porque decidir custa energia. E quanto mais difícil é a decisão, mais energia o corpo gasta. E por isso, a nossa mente, nosso cérebro, posterga algumas decisões. Porque ele gastaria muita energia para tomar essas decisões. Aqui eu tenho uma marcação bônus aqui, que é... Aqui, procuramos guias para culpar durante o fracasso e nos eximar da culpa. Isso aqui é como lead, né? Isso aqui é como cliente. Tudo que o cliente quer é que se algo na vida dele está dando errado, é que não seja culpa dele. Isso, eu gosto até de citar a Bíblia nesse momento aqui, porque lá no Éden, lá em Gênesis, quando o mundo começou, quando Deus pergunta para Adão o que você fez, ele diz, fui eu não, foi a mulher que você me deu aí, ó. A culpa é dela, não é minha. A gente está sempre procurando, desde o Éden, alguém para culpar, né? Então, se você consegue entregar alguém para que o seu lead culpe, rapaz, você não sabe a força que isso tem. É uma força até política, as pessoas usam muito isso em discurso político. Espero um dia poder falar sobre isso aqui, mas eu não acho que seja o momento, né? Por enquanto, vamos nos ater ao que está aqui escrito no Manual do Roteiro.
Se você escreve roteiro, escreve SL, você precisa ler esse livro. Esse livro, ele não precisa de nenhum livro anterior a ele para que ele seja entendido. Isso aqui não é Ilíada, não é Homero, não é os livros de Exídio, não é, sei lá, retórica, sabe? Não são livros do Platão, do Aristóteles. É um livro muito bom, um livro fácil, palatável, rápido. Se eu não me engano, eu li em 2 semanas esse livro, tá? A primeira leitura, a segunda foi até em uma. Maravilhoso livro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Me ajuda muito a continuar gravando aqui. Fico feliz que você esteja assistindo. Eu sei que tem uma ou duas pessoas sempre assistindo os vídeos e já é o bastante para mim continuar gravando, tá? Muito obrigado por ficar até aqui. Até sexta-feira. Sexta-feira tem mais vídeo nesse canal.